Bom dia a todos e todas. Bom estarmos juntos nesta celebração. Domingo, dia da ressurreição do Senhor. Toda experiência de culto, ela tem uma dinâmica de perceber a presença do Senhor. E nem sempre nós estamos preparados, estamos sensíveis a perceber isso. Eu quero convidar você, então, nesse momento, para fechar os seus olhos, um tempo de silêncio para a gente poder desacelerar, para a gente poder soltar todas as cargas e preocupações que ocupam nossa mente e coração, para que a nossa percepção seja mais clara de um Deus que cuida de nós durante todo o tempo e que nem sempre nós percebemos por estarmos tão ligados em tantas outras coisas. Às vezes a nossa semana, ela nos impõe um ritmo muito acelerado e quem está acelerado não percebe detalhes. Às vezes a semana nos impõe uma carga muito pesada de preocupações, sofrimentos e dores. E quem está olhando para isso não percebe outras coisas. Às vezes o nosso olhar está desfocado porque, ao invés de percebermos a presença do Senhor, estamos olhando para tantas distrações ao redor da gente. Então, que esse culto seja um tempo muito especial de encontro com o Senhor. Então, feche os seus olhos, tenha um tempo de silêncio, de você abrir mão de todas essas coisas, essas distrações, de você desacelerar, para que esse culto você possa ter a experiência mais profunda do encontro com o Senhor. Pai querido, Tu guardaste nossa noite e agora que o sol ilumina e aquece nossa manhã, nós queremos voltar as nossas mentes e corações para o Senhor e abrir mão das distrações, desacelerar a nossa vida, estabelecer o foco novamente em Ti. Durante a semana, passamos por muitas situações difíceis, de sofrimento, de dor, de distração, de velocidade além daquela que deveria ser o ritmo da nossa vida. E queremos agora centrar o nosso coração em Ti, centrar a nossa mente em Ti, centrar o nosso corpo nessa celebração. Queremos estar totalmente presentes nesse momento e poder perceber a Tua presença conosco. Tu já nos aguardavas para esse momento, então queremos, em resposta, estar aqui totalmente para esse encontro com o Senhor, junto com os nossos irmãos e irmãs queridos, que também, como discípulos e discípulas do Senhor, amam o Senhor e desejam estar com o Senhor. Recebe então a nossa oração, que o Teu Espírito nos dê esta percepção clara da Tua presença e nos conduz ao longo dessa celebração. Nós oramos com muita gratidão e esperança por dias melhores, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Eterno, imortal.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroado és Tu, ó Rei Jesus. Coroado és Tu, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Há duas frases nessa canção que eu gostaria de destacar. Primeiro, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagrar significa disponibilizar a vida exclusivamente para a experiência com Deus. Consagrar significa dedicar exclusivamente. E o culto, ele nos convida para esse tipo de atitude que persista ao longo de toda a nossa semana. A nossa vida precisa ser dedicada exclusivamente a Deus. Essa é a nossa oferta mais importante. Mas a canção também fala, invisível, mas real. Na nossa experiência de fé, nós exercitamos a nossa confiança de que aquilo que a gente não vê, Deus e o seu reino, é mais concreto do que aquilo que a gente vê. Eu sei que é muito difícil nós visualizarmos isso, por assim dizer, mas toda a esperança cristã está baseada nesta promessa de que um dia o Senhor Jesus irá voltar e o reino será completo. E aí aquilo que experimentávamos por fé, esperança, confiança, veremos com os nossos olhos. Mas o reino de Deus é mais concreto do que aquilo que a gente vê. Porque todas essas coisas que nos cercam irão passar. Inclusive o vírus, esta doença, essa terra e esse céu como conhecemos. E virá aquilo que é concreto. O reino, o Senhor Jesus, novos céus, nova terra, a eternidade com Deus. Por isso eu quero convidar você a exercer a sua confiança nesse momento de oração, de colocar diante de Deus as suas necessidades, os seus sofrimentos, as suas dúvidas, as suas questões, crendo que Deus é concretamente poderoso e bondoso para transformar cada situação da vida da gente.
Então coloque diante de Deus as suas questões, as pessoas pelas quais você também tem intercedido, e nós iremos orar juntos nesse momento. Pai querido, nós queremos expressar a nossa fé, afirmando que o Senhor é bom e que o amor do Senhor dura para sempre e que a fidelidade do Senhor não tem fim. De confessar que o Senhor é Deus desde sempre, antes que o mundo existisse. Tu és Deus. Confessar a nossa confiança no Senhor Jesus, o primeiro e último de tudo que existe, para o qual convergem todas as coisas criadas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Confessar que nós não somos nada sem Ti. Tudo o que somos e o que temos é o que vem das mãos bondosas do Senhor. Tu, Senhor Deus, és tudo o que temos, o nosso futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a nossa vida. E nessa confissão, nós depositamos a nossa vida, o nosso coração e pedimos: tem misericórdia de nós. Estende Tuas mãos de graça, poder, bondade e cura, Pai, aqueles que estão doentes, em nome de Jesus. Consola o coração daqueles que estão enlutados. E pedimos especialmente hoje pela querida colega Jaqueline, pela perda do nosso querido colega Joaquim. Consola o coração da família, Pai, por misericórdia e graça. Levanta, Pai, aqueles que estão abatidos, renova as forças daqueles que estão cansados. Dá sabedoria e discernimento para aqueles que têm que tomar decisões importantes. Traz de volta a comunhão àqueles que estão afastados. E restaura as vidas, Pai, em nome de Jesus. Há muitas coisas que os meus irmãos e irmãs têm colocado diante do Senhor nesse momento. Que na Tua graça e misericórdia o Senhor conceda a bênção que eles estão buscando, dê a vitória naquilo que eles estão lutando diante do Senhor. Que eles sejam abençoados. Destrói, Pai, esse vírus. Traz a liberdade de novo, Pai. Há tanto sofrimento, tanta dor. Pedimos a Tua misericórdia. Tem misericórdia, tem compaixão de nós e nos salva. Mas também Te louvamos pela Tua presença junto conosco todo o tempo, todos os dias. Ao acordarmos, ao dormirmos, o Senhor nos guarda. Atualiza isso nos nossos corações para nós não perdermos de vista essa presença maravilhosa, protetora do Senhor. E que o Teu Espírito continue conduzindo cada um de nós nos caminhos que o Senhor deseja. Recebe essa oração com muita confiança e esperança de dias melhores, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar sobre o amor de Deus que nos alcança de uma forma extraordinária. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro
Amigos, amigas, é muito bom falar com você e podermos meditar na palavra de Deus. Quero que você, mesmo à distância, receba o meu cordial e fraternal abraço no nome de Jesus. Hoje vamos continuar com a série Gálatas, Transformação e Liberdade. Quero convidar você para orarmos. Bondoso Deus, querido Pai, recebe a nossa adoração e recebe também a nossa súplica para que o Teu Espírito nos ilumine na meditação da Tua Palavra. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Jerusalém, século I da nossa era. Havia uma expectativa imensa entre o povo judeu pela manifestação novamente da glória de Deus. Eles lembravam-se de que durante a travessia do deserto, séculos antes, sob a liderança de Moisés, o povo havia construído um tabernáculo lá no deserto. E lá no deserto, depois de construído o tabernáculo, Moisés o consagra, e após esta consagração, a glória do Senhor revestiu aquele tabernáculo, de tal forma que ninguém podia mais entrar nele durante esta manifestação da glória de Deus. Lembravam-se também que, séculos depois, já durante o reinado de Salomão, este rei famoso construiu lá em Jerusalém um templo dedicado a Deus. Muito bonito, belo, formoso. No seu interior, o Santo dos Santos era revestido de ouro, todo trabalhado. E diz o livro de 1 Reis, no capítulo 8, que durante a sua consagração, a glória de Deus também encheu aquele templo bonito lá em Jerusalém. E agora, séculos depois, os judeus esperavam uma nova manifestação da glória de Deus. Mas, para que isto acontecesse, era preciso que o povo estivesse preparado. E esta preparação se daria pela obediência à lei mosaica, nos seus mínimos detalhes. E entre os judeus havia uma seita, havia um grupo de pessoas chamados os fariseus, que eram obedientes em extremo à lei mosaica. E entre estes fariseus havia um jovem que se destacava. Era Saulo, natural da cidade de Tarso. Contudo, os evangelhos abrem-se com uma mensagem gloriosa. E a mensagem do evangelho é que a glória de Deus havia se manifestado em Jesus. Jesus era a manifestação gloriosa do Deus vivo, que voltara para estar com o seu povo. Isto era uma heresia. Os fariseus, principalmente, mas os judeus, de maneira geral, não aceitavam isto. É bem verdade que muitos se converteram, muitos aceitaram esta boa notícia, o evangelho, a boa nova de que a glória de Deus havia se manifestado em Jesus, a começar dos apóstolos. Mas para os fariseus, principalmente, isto era uma ideia completamente errônea, ainda mais que este pretenso Messias, Jesus, havia sido crucificado. Para eles, isto era algo impensável e que precisava ser erradicado do meio do povo. Esta ideia precisava ser extirpada, por bem ou
por mal. E nós sabemos, pelo relato do livro de Atos, que a igreja primitiva lá em Jerusalém sofreu muito por causa disso. E houve martírio. O primeiro dos mártires foi Estevão, que foi apedrejado porque proclamava esta verdade evangélica, de que a glória de Deus havia se manifestado em Jesus, que ele era o Cristo, que Jesus de Nazaré era o Messias aguardado, o ungido de Deus, mas as pedras vieram. E Estevão foi o primeiro mártir cristão. E aos pés de Saulo é que foram depositadas as vestes de Estevão. Saulo, o fariseu. E Saulo era um dos que mais combatia a igreja lá em Jerusalém. Eu convido você agora para acompanhar comigo o relato que o apóstolo faz destes momentos da sua vida, que estão lá no livro de Gálatas, que nós estamos estudando. E hoje eu quero que você me acompanhe no primeiro capítulo, a começar do versículo 13, quando o apóstolo recorda aos cristãos da igreja da Galácia, que era uma das regiões do Império Romano, onde Paulo havia trabalhado e onde ele havia fundado igrejas, e agora ele recorda com estes cristãos alguns passos da sua trajetória. E ele começa falando deste momento de perseguidor da igreja lá em Jerusalém. E ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz aos Gálatas: vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia, vejam aqui a expressão que ele usa. Eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. O termo no original que o apóstolo usa para falar daquilo que ele fazia contra a igreja de Deus é o termo que designa a mesma coisa que soldados invasores faziam numa cidade quando a conquistavam. Eles a saqueavam. É este o termo que o apóstolo usa aqui para falar do que ele fazia contra a igreja de Deus. Quando praticava essa religião, diz ele no versículo 14, eu estava adiantado do que a maioria dos meus patrícios. Eu estava mais adiantado, diz ele, do que os patrícios da minha idade, isto é, de outros judeus, e seguia com mais zelo. Ele era um zeloso, que é praticamente um outro sinônimo para fariseu. E eu seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Mas Saulo, ele vai além. Quando chega a Jerusalém a notícia de que em Damasco, uma cidade na Síria, havia um grupo de cristãos que estavam propagando as mesmas ideias, segundo eles, fariseus, completamente erradas. Isto é, eles estavam anunciando a Jesus como o Cristo, como o Messias. Então, Saulo, ele pede autorização para as autoridades, cartas para as autoridades de Jerusalém, para ir até Damasco, lá na Síria, para ali continuar esse trabalho de perseguição dos cristãos, que ele já estava fazendo também em Jerusalém. E então ele vai para Damasco. Mas no caminho de Damasco,
nós sabemos o que aconteceu. Acontece algo maravilhoso e surpreendente para o apóstolo. Quando ele já está próximo da cidade de Damasco, a glória de Deus se revelou para Saulo de Tarso. E ele cai no chão. E lá no livro de Atos, no capítulo 9 do livro de Atos, nós encontramos um relato feito por Lucas deste momento da vida do apóstolo. Diz lá o livro de Atos, no capítulo 9. Diz que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. A glória de Deus mudou a vida de Saulo de Tarso, transformou a sua vida. E diz o relato lá do livro de Atos que por causa daquela luz que apareceu ali a Saulo e que o envolveu, ele ficou cego, perdeu a visão e foi guiado pelos seus companheiros de viagem que ele entrou na cidade de Damasco. Havia perdido a visão. Meditando sobre isto, nós podemos imaginar Saulo não perdera apenas a visão, mas ele perdera também toda a sua compreensão da lei. Ele perdera também a noção de tudo aquilo que a lei representava para ele. Ele, um fanático, um fariseu extremado, alguém que perseguia as pessoas que não guardavam a lei, agora ele perde a visão. É como se todo este seu passado estivesse sendo perdido, porque ele estava passando agora, pela graça de Jesus, por uma grande transformação, que o haveria de libertar do peso da lei, o haveria de libertar do jugo da lei, como se ela fosse o caminho da salvação. E agora ele estava para experimentar a liberdade que só Jesus Cristo pode trazer ao coração humano. E conta o livro de Atos que ele entrou guiado pelos companheiros na cidade de Damasco, foi até a casa de um homem chamado Judas e lá se hospedou. E Deus orientou um seu servo chamado Ananias para ir ao encontro de Saulo, lá na casa de Judas, na rua chamada Direita. E Ananias vai. E quando Ananias chega ali, naquela casa, talvez tremendo, porque ele já ouvira falar daquilo que Saulo fazia, talvez tremendo, talvez com o coração saltando aos pulos, mas Ananias obedece a Deus. E ele chega ali naquela casa e ele impõe as mãos sobre Saulo. E diz o livro de Atos que, como que umas escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele recuperou a visão. E ele foi batizado. E disse a Ananias que, daquele momento em diante, ele estaria cheio do Espírito Santo. Então, aquele Saulo que havia perdido a visão, aquele Saulo que estava muito preso à lei, mas que agora ele havia perdido esta noção. Agora, Saulo, ele passa por uma transformação. E o recuperar da vista, o recuperar da visão,
é como que um sinal físico da transformação que Jesus Cristo, na sua graça, operou na vida do apóstolo. E Ananias então batiza a Saulo. E ele então fica cheio do Espírito Santo. Que momento belíssimo na vida de Saulo. Transformação e liberdade. Liberdade que agora ele conquistou em Jesus Cristo. Aquele Jesus que ele perseguia, mas que agora ele viu que a glória de Deus estava realmente estampada em Jesus, que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado, que aquilo que os judeus aguardavam, uma nova manifestação da glória de Deus, como havia acontecido no tabernáculo, como havia acontecido lá no templo de Salomão. Esta glória de Deus havia se manifestado em Jesus Cristo. E ele é transformado por esta mensagem gloriosa. Você também, eu creio, já foi tocado pela graça ou tocada pela graça de Deus. Possivelmente você que me ouve, você já seja também um membro do povo de Deus. Possivelmente você já tenha sido também batizado ou batizada. Você já passou por esta experiência gloriosa que passou o apóstolo Paulo. E por isso nós devemos dar glórias a Deus. E por isso nós devemos louvar a Deus. Porque pela sua graça, assim como Deus operou lá na vida de Saulo, ele operou também na tua vida. Ele operou na minha vida. Ele tem operado na vida de milhões de pessoas no decorrer dos séculos, revelando a eles que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o resplendor da glória de Deus, e que nele é que nós temos a salvação plena, e é por ele que nós entramos no reino de Deus, pela graça tão somente, não pela obediência à lei, mas pela graça de Deus tão somente. E o que é que Paulo faz? O que é que Saulo agora transformado, o que é que ele faz? Quero convidar você para continuarmos lendo este relato tão belo que o apóstolo faz da sua vida e desses momentos iniciais que ele viveu. Diz ele aqui no versículo 17 que depois disso ele foi para a região da Arábia. Ele foi para a região da Arábia. O que era a Arábia? A Arábia, naquela época, designava uma região semidesértica que ia desde o atual Golfo Pérsico até perto da Síria. Mas o importante é percebermos que nesta região da Arábia estava localizado o Monte Sinai. Algumas vezes na Bíblia também chamado de Horebe. E nós sabemos pelo relato bíblico que o Monte Sinai foi o monte onde Deus se revelou de maneira gloriosa a Moisés. E lá, das mãos de Deus, ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Moisés ali estava então naquela região ali desértica. Moisés estava, na verdade, agora recebendo como que a constituição do povo de Deus, do povo da aliança. Mas esta região ali do deserto, Monte Sinai, Horebe também às vezes chamado, foi o lugar onde um outro grande personagem bíblico esteve, Elias.
quando Elias estava fugindo da ira da rainha Jezabel, depois que ele havia matado os profetas de Baal, e ele recebeu a notícia de que a rainha Jezabel queria matá-lo. Diz o texto sagrado que ele ficou com medo e ele fugiu. E ele foi refugiar-se lá nesta região, lá na Arábia, lá em Horebe. E foi lá que Deus o encontrou. E segundo o relato bíblico, Deus o encontrou na forma de um vento forte, na forma de um terremoto, na forma, assim, de algo violento na natureza, mas Deus não estava nisto. Mas depois Deus falou com ele na forma de uma brisa suave. E Deus dá uma ordem e uma missão para Elias. E a missão é que ele ungisse um novo rei para Israel e um novo rei para a Síria também. E Elias sai dali, daquele momento, e ele vai então para cumprir esta missão. Agora pense você, Saulo vai para esta região, onde estavam estes lugares sagrados para o povo de Deus. Ele vai para esta região, e ele vai para fazer o quê? Sem dúvida alguma, ele vai para encontrar-se face a face com o Deus de Moisés. Ele vai para encontrar-se face a face com o Deus de Elias. Ele vai ali para ter uma comunhão íntima e profunda com o Deus de Israel. E ele sai de lá depois revigorado, como Elias recebeu aquela incumbência de ungir um novo rei para os israelitas. Agora também Saulo vai sair de lá também com uma mensagem firme e poderosa, a mensagem de que Jesus é o rei aguardado, que ele foi ungido por Deus como rei e como Messias. Aquilo que aconteceu lá nas cercanias de Damasco agora se aprofunda no seu coração, quando ele vai lá nesta região da Arábia para estar em comunhão com Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, e recebe uma incumbência também tão tremenda, muito maior ainda do que a incumbência que Elias havia recebido. Você tem também uma Arábia na tua vida? Você tem também reservado no seu dia a dia momentos para estar em comunhão com o Deus que chamou você, que revelou Jesus Cristo para você? Paulo fez isto, Saulo fez isto. Ele foi para esta região para estar em comunhão com Deus. Bem verdade que isto foi algo peculiar ao apóstolo. Nós não vamos para esta região fisicamente falando, mas no sentido figurado, você tem uma Arábia também na tua vida? Isto é, você tem uma pausa na tua vida, um momento em que você pode estar a sós com Deus. Você pode estar face a face com o Deus de Jesus Cristo, com o Deus de Elias, com o Deus de Moisés, agradecendo a Ele pela transformação que foi operada na tua vida, mas fortalecendo a você também na tua fé. Você tem reservado uns momentos, seja na tua casa, num quarto, numa sala, seja às vezes até mesmo no teu automóvel, ou seja no teu local de trabalho, onde você estiver, você tem reservado uns momentos para ler a palavra de Deus, para orar, para estar em comunhão com o Deus do apóstolo Paulo, a tua Arábia. Que Deus possa conduzir você a momentos assim. E então o apóstolo sai ali da Arábia.
E neste relato aqui que nós encontramos no capítulo 1, agora ele passa a falar do que ele fez. Diz ele que depois que ele saiu da Arábia, ele foi para Jerusalém. Vejam, ele volta para Jerusalém, onde ele perseguia a igreja. Agora ele volta, mas volta como alguém transformado. Alguém que agora falava de Jesus como Senhor e como Salvador. Mesmo, quem sabe, entre aquelas pessoas que o conheciam e que agora iriam tratá-lo como inimigo. Mas ele corajosamente vai lá para Jerusalém. E depois de Jerusalém, diz aqui o texto no versículo 21, que ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Síria e Cilícia. Nesta região estava a cidade onde ele nasceu, a cidade de Tarso. E ele foi lá para esta cidade. Com certeza, ali onde ele nasceu, ele falou de Jesus para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de infância. Ali ele testemunhou de Jesus. Então, veja você, ele sai da região da Arábia e ele primeiro vai para Damasco, depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai para a Síria e para a Cilícia. E ele fazia a mesma coisa, ele anunciava Jesus, porque em Jesus há transformação, em Jesus há libertação, em Jesus Cristo há vida nova. O passado fica para trás e nós somos feitos novas pessoas. Então, agora o apóstolo prega a Jesus como Cristo, como Rei, como aquele que trouxe a glória de Deus, como aquele que trouxe o reino de Deus. E pela fé e pela graça, ele convida as pessoas para entrarem neste reino. Como Deus já fez com você, como Deus tem feito também com centenas, milhares e milhões de pessoas no decorrer dos séculos. E este relato magnífico que o apóstolo faz termina falando da igreja que estava na Judéia. Diz que elas não o conheciam pessoalmente, mas tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E este relato que o apóstolo faz para os cristãos da igreja da Galácia termina com essas palavras maravilhosas no versículo 24. Diz que os irmãos, a igreja da Judéia, eles louvavam a Deus por minha causa. Isto é, por aquilo que o apóstolo fazia, por aquilo que Deus tinha feito na sua vida e por aquilo que ele estava fazendo agora com a sua vida transformada. Eles louvavam a Deus pela vida do apóstolo. Deus quer fazer isto também comigo e com você. Deus fez a grande transformação na nossa vida, salvando-nos por Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas na verdade o Messias, o Rei. Deus, pela sua graça, tocou o nosso coração e nós aceitamos esta mensagem maravilhosa. Mas Deus quer também que nós, à semelhança do apóstolo Paulo, nós também anunciemos o seu nome, que nós anunciemos que em Jesus há salvação, que Jesus é o Rei, que Jesus trouxe o reino de Deus para nós, que em Jesus e pela fé nós podemos entrar no reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, que pela graça de Deus, na nossa caminhada, pessoas possam também louvar a Deus pela nossa vida,
pelo nosso ministério, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós e por aquilo que Jesus está fazendo através de nós também, levando outras pessoas para o seu reino bendito. Que Ele te abençoe, hoje e sempre. Amém. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu bom Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, até que percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Essa é a grande experiência daqueles que são discípulos do Senhor Jesus, de serem alcançados por graça, misericórdia. Não é religião, é o Evangelho do Senhor Jesus. Gostaria de trazer alguns avisos, então, para a nossa comunidade. Quero agradecer e incentivar os irmãos e irmãs a serem fiéis e generosos nas suas contribuições. Isso tem permitido que a nossa comunidade alcance muitas outras pessoas,
tanto na ajuda de sustento das necessidades, quanto na propagação do Evangelho, nossos projetos missionários, plantação de uma nova comunidade, também na transmissão, na manutenção de todas as atividades da nossa comunidade. Nós iniciamos domingo passado um novo curso na Escola Bíblica, Leve a Vida Leve. Você pode participar também através do Zoom. Toda quarta-feira nós temos a nossa torre de oração, um dia dedicado à oração comunitária. Nós iniciamos às 6 da manhã com o encontro de oração no Zoom. Então participe, é uma experiência muito marcante para todos nós e fundamental na vida da nossa igreja. No dia 23, nós teremos uma live missionária com um dos missionários apoiados pela nossa comunidade, o Marcos, que trabalha no projeto Sena. Então convidamos você a conhecer o missionário Marcos, o projeto Sena, como esse movimento de Deus na grande São Paulo, no resgate de muitas e muitas pessoas. Vamos juntos orar a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Esse é um símbolo de fé e aí a gente atualiza essa realidade que nós não estamos sozinhos, fazemos parte de uma comunidade maior, somos povo de Deus. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor nesse encerramento da nossa celebração da manhã. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar, se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a força do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.